Olá, meus amados! Olha eu aqui de novo. Bem, neste feriado, Corpus Christi, né, um feriado que a Igreja Romana inventou, mas nós respeitamos. Então, nesse feriado, não poderia deixar de faltar com a mensagem dele, né, de Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. Então eu não poderia deixar de faltar com a mensagem dele, que eu sou um cristão. E o cristão, ele tem que dar testemunho de Cristo. Amém, meus amados? Então eu trago aqui uma palavra para vocês, nesse dia de Corpus Christi. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, vamos ler. De novo lhe falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Bem, quem me segue nos meus vídeos pelo Facebook, pelo YouTube, no YouTube eu tenho mais de 500 vídeos, né? Então, eu já tenho explicado que a lei de Moisés era um ministério de treva. O ministério de Moisés era um ministério de treva. E ele está dizendo aqui, em João 8,12, quem me segue não andará em treva. Eu preciso traduzir isso aqui. Eu vou traduzir porque né? Então, quem me segue não andará na lei de Moisés, porque a lei de Moisés era um ministério de treva. Vamos continuar. Não andará em treva. Pelo contrário, terá a luz. João. Lá, eu nem sei se eu ver se eu já escrevi a data desse livro aqui. Tenha paciência, meus amados, para você aprender. Você só aprende se você tiver paciência. João. Eu não marquei a data desse livro, eu quero marcar. Então, mas, resumindo, antes do ano 70, então a luz virá depois do ano 70. Tudo aconteceria no ano 70. Tudo se resumaria no ano 70. E ele está dizendo no versículo 12, aqui no versículo 12, capítulo 8, versículo 12. Me segue não andará em trevas, ou seja, não andará na lei de Moisés. Pelo contrário, terá, né, depois do ano 70, terá a luz da vida. Amém, meus amados? Todo crente crê nisso. Todo crente crê nisso aí. Que Jesus, que Cristo é a luz. E o Evangelho diz que Cristo está em nós. Nós estamos nele. Cristo e nós somos um só. Ou vice-versa. Nós e Cristo somos um só. Então nós andamos em luz. Todo crente crê que Cristo é a luz. E o Evangelho diz que Cristo está em nós, mora em nós. Nós somos a morada dele. Amém, meus amados? Então, meus amados, todo crente crê, né, que Deus é luz. E o evangélico diz que Deus está em nós. O evangélico chega a confessar isso aí, chega. Então, automaticamente, se Deus está em nós, preste atenção, é só você
raciocinar. Se Deus está em nós, Deus é a luz, Ele está em mim, automaticamente, templo de pedra não existe. Não existe. Porque a turma ia nesses lugares na lei, lá no templo de Jerusalém, para buscar Deus, orar a Deus. Mas nessa época, nós não éramos morada de Deus. Só depois do ano 70, nós viramos a morada de Deus. Então a luz está em nós. Automaticamente. Templo de pedra. Igreja de pedra. Porque igreja é vidas. Igrejas são vidas. Então Deus está em nós. Se Ele está em nós, essa luz está em nós. Como que eu vou sair da minha casa para buscar essa luz em outro lugar? Se o Evangelho diz que essa luz está em nós. Você acredita nisso, meu amado? Se você acredita nisso, você é um cristão, de fato, de verdade. Você está assumindo que Deus está em você. A luz, Deus é luz e essa luz está em você. Mas no momento que você sai da sua casa para ir buscar atrás dessa luz em outro lugar, você apagou o interruptor dessa luz dentro de você. Amém? Tá aí a dica. Paz eterna. Nós se encontramos na curva da vida, nessas curvas da vida, nós vamos se encontrar de novo. Amém? Então fica aí.